Boa tarde de novo, bem-vindas e bem-vindos ao nosso evento, Revisão Periódica Universal do Brasil, Desafios e a sua implementação, que é promovido por 20 organizações brasileiras e internacionais com o objetivo de uma análise do encerramento dessa etapa da Revisão Periódica Universal do Brasil no seu terceiro ciclo. Esse evento se realiza hoje, 22 de setembro, presencialmente na Sala 24 das Nações Unidas em Genebra, e está sendo transmitido através da página facebook.com/RDH Global. A participação ativa também se faz através do hashtag RPU Brasil. A interpretação português e inglês. E sim, lógico, falamos de etapa, porque a revisão periódica universal não se encerra em Genebra. Muito pelo contrário, é uma etapa essencial na implementação das recomendações feitas para o Estado brasileiro. Nesse sentido, é fundamental que as recomendações aceitas sejam introjetadas nas diversas políticas públicas dos órgãos federais e mais entes federados do Brasil, sobre o risco de o RPU ser apenas um exercício que não beneficia a vida das pessoas, em especial os grupos mais marginalizados. Dessa maneira, uma primeira parte vai ser apresentada por Donizete Grupini, da Rede de Cooperação Amazônica, que fará um breve balanço geral sobre a preparação da revisão até essa etapa em Genebra. Depois, em seguida, será uma segunda parte que vai discutir os desafios de implementação através de vários temas que achamos ser prioritários. E cada um dos participantes fará um breve comentário cotejando as recomendações que o Brasil faz com o quadro presente de deterioração ou de iminência de risco. Em seguida, discutiremos o processo de implementação em si das recomendações pelas perspectivas de sociedade civil, que vai ser feito por Ernéas Rosas, da Articulação do Movimento de Direitos Humanos do Brasil e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, pela sua vice-presidente, Fabiana Severo. Então, para começar a primeira parte, então, dou a palavra ao Donizete, que fará uma intervenção de 5 minutos. Bom dia. Eu queria fazer um breve registro sobre o processo desse terceiro ciclo de revisão do Brasil na ONU. E quero fazer 3 registros. O primeiro registro diz respeito à participação da sociedade civil nesse terceiro ciclo. Ele foi marcado por um amplo envolvimento da sociedade civil brasileira. Vários segmentos e temáticas foram envolvidas nesse processo. Ocorreram diversos seminários, oficinas, reuniões em que se produzia um amplo diagnóstico da situação dos vários segmentos da sociedade em termos da proteção dos seus direitos humanos. Também nesse processo foram construídas visões de futuro, no sentido de apontar caminhos e apontar desafios para que a gente possa passar para um outro nível de respeito aos direitos humanos no país. Houveram várias articulações temáticas, interinstitucionais, entre movimentos sociais, com os diversos países e missões estrangeiras. Tudo isso resultou em mais de 50 relatórios da sociedade civil, que, num conjunto, compõem um amplo painel de diagnóstico da situação de violação dos direitos humanos no nosso país e aponta perspectivas daquilo em que é preciso avançar e por onde avançar. Então, esse é o meu primeiro registro. Eu acho que marca uma diferença em relação aos 2 ciclos anteriores, esse maior engajamento da sociedade civil no processo. O segundo registro que eu queria fazer diz respeito ao governo brasileiro. O governo construiu um relatório oficial para ser submetido às Nações Unidas, e eu acho que a avaliação que a gente pode fazer da participação do governo é que o governo não se colocou num processo efetivo de avaliação, o que implicaria, em primeiro lugar, em reconhecer de forma franca os inúmeros desafios presentes na nossa sociedade em termos da extrema desigualdade, de ser um país violento, de ser um país que marginaliza e descriminaliza vários segmentos da nossa sociedade. O governo elaborou uma primeira versão do relatório sem ouvir a sociedade
e produziu um texto e uma imagem do país que poucos se identificaram. A participação da sociedade brasileira se limitou a uma consulta pública pela internet, após a qual o governo divulgou um segundo relatório. Então não houve um processo de consulta e participação nesse processo de elaboração do relatório do governo aos inúmeros conselhos e colegiados de participação social que existem em diferentes instâncias, né? E isso resultou, então, num processo em que a gente tem duas imagens de um mesmo país, né? Uma imagem de um país que praticamente não tem desafios na visão governamental e uma outra imagem de um país com enormes desafios para avançar na proteção e no respeito aos direitos humanos. O terceiro registro que eu queria fazer aqui é para ressaltar o quanto o grau de diálogo entre a sociedade civil e o governo nesse processo. Foram duas audiências públicas no Congresso Nacional, em que o governo foi convidado a participar, mas não houve uma proatividade do governo em chamar a sociedade para o diálogo, né? Então, tivemos duas audiências públicas no Congresso Nacional, mas não foi o governo que convocou essas audiências para dialogar com a sociedade. E com isso a gente chega agora à fase final, né, desse primeiro momento, digamos, do processo de avaliação do Brasil, aqui na ONU, que o Brasil recebeu 264 recomendações, tomou nota de 4 e se comprometeu com todas as outras, né? Com esse histórico, e para finalizar, eu acho que a gente tem um amplo desafio pela frente que diz respeito à forma como essas recomendações serão implementadas, serão introjetadas, como disse o Paulo, nas políticas públicas, né? E eu queria finalizar avaliando de modo positivo que o atual governo tem aceito a quase totalidade das recomendações, menos por acreditar no seu compromisso com a implementação, mas porque em 2018 teremos novas eleições e, oxalá, a eleição de um governo democrático efetivamente engajado na agenda da promoção e proteção dos direitos humanos, com ações efetivas que nos permitam superar o quadro de violações constantes que a gente verifica no país e não apenas preocupado em discursos protocolares que em nada refletem a nossa dura realidade nacional. Obrigado. Obrigado, Donizete. Agora a gente vai partir para a segunda etapa desse nosso evento e vamos discutir as implementações através dos vários centros temáticos. Começamos com o Voninho Bentes Pedro, que é da Tiguaçu. Voninho, eu acho que a questão indígena ficou muito bem marcada nesse terceiro ciclo. Foram várias recomendações, várias delas focando em demarcação e direito à consulta. Acho que foi o grande foco no seu tema. A embaixadora ontem, na adoção do relatório, ela fez menção específica a você e ela fez dando uma atenção à causa indígena. Vocês se sentiram contemplados? Quais são os principais desafios da implementação, tendo em vista as chacinas, as ameaças a conquistas jurídicas, a corrida à exploração desenfreada de minerais e a consequente desmonte da regulação ambiental, tendo em vista o grande risco, por exemplo, que a FUNAI está correndo de ter as suas atividades paralisadas. Vamos com você, 3 minutos. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É muito bom estar aqui, trazer o clamor do meu povo indígena Guarani Kaiowá, do Brasil e dos outros povos indígenas que vivem naquele Brasil. Então, gostaria de comentar um pouco a fala de ontem da embaixadora, que citou que o investimento bem alto na área de educação e na área de saúde. É muito bom ouvir isso, né? Mas para nós, povos indígenas, principalmente os Guarani Kaiowá, para a gente ter acesso a essas políticas públicas, sem demarcação dos nossos territórios, não conseguimos acessar essas políticas públicas. Por quê? O governo diz que a área está em litígio, não está demarcado, homologado, não está a posse dos indígenas. Então, não tem como, o governo alega que não pode ser investido naquele local. Então,
se há essa política pública, nós não tem como acessar sem a demarcação do nosso território. Então, eu fiquei muito feliz com a fala dela, mas muito preocupante também, por causa que se não houver demarcação do nosso território, não acessaremos essas políticas públicas que serão implementadas pelo governo. Então, e com a retirada de direitos que hoje está acontecendo no Brasil, principalmente com a implementação do parecer da AGU, que é a tese marco temporal, isso vem prejudicando já do nosso território. Essa já foi implantado no terra indígena Gurarocá, que hoje está sofrendo já com essa tese do marco temporal. Então, fora disso, a terra indígena do Jaraguá também já está sofrendo com essa tese. Então, como que na Carta Magna do Brasil, da Constituição 231, 232, que garante a nossa terra tradicional, nossa integridade física, culturais, modo de a gente se organizar, que a lei garante, e o governo cria outra parecer que totalmente oposto a esse direito que já está garantido na Constituição de 88, que foi promulgado 5 de outubro de 88. Então, isso eu particularmente não vejo muito próximo a essas demarcações de terras indígenas da minha região, por causa da implementação desse marco temporal, que é a tese da própria do governo, que é da AGU. Então, o Supremo Tribunal Federal acatou e o próprio governo assinou esse parecer. Então, por esse lado, eu vejo muito triste por esse lado. Mas feliz também que tem esse recurso para ser aplicado na educação e na saúde, mas isso a gente vai acessar só houvendo a demarcação dos nossos territórios, né? Sem demarcação a gente não consegue acessar essas políticas públicas que serão implantadas em questão indígena. Obrigado, Voninho. Bom, vamos partir agora para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os famosos DESCs. Paulo César Carbonari, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos. Paulo, o Brasil rejeitou a recomendação da Venezuela em relação à emenda constitucional 95, que impõe um congelamento nos gastos sociais para os próximos 20 anos. O governo também afirmou que alguns gastos sociais foram mantidos e outros, inclusive, incrementados, como o Minha Casa Minha Vida e o FIS, que no Brasil tem um financiamento estudantil importante. Mas o que a gente vê em vários outros casos é um desmonte e falta de recursos para serviços básicos até o fim do ano. Você pode nos explicar quais são as consequências disso tudo? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde já a todas e todos. Agradeço a oportunidade da gente poder fazer esse comentário. Acho que o Donizete já nos colocou a tese fundamental. Talvez estejamos falando de realidades diferentes, não só de percepções diferentes da mesma realidade, porque eu não sei onde existe no Brasil aumento de vagas no FIES e onde existe no Brasil aumento de recursos para Minha Casa Minha Vida, né? Isso não sei, talvez sejam realidades diferentes sobre as quais estejamos nos pronunciando. E isso tem sido um pouco, acho, a tônica desse debate sobre a RPU, né? Ou seja, uma tentativa de desenhar uma realidade que não é a realidade que corresponde ao cotidiano da vida dos milhões de brasileiros, que vem reduzido, por exemplo, para o ano que vem, em mais de 90% o orçamento da assistência social, que é exatamente o orçamento que atende aos mais pobres, que vem reduzido isso na proposta orçamentária apresentada pelo governo. Evidentemente que ainda haverá discussão no parlamento, mas num parlamento que está subordinado ao executivo, dificilmente teremos outro tipo de solução que não seja essa. Aliás, esse é outro problema. Vamos ver 86% de cortes no orçamento do Ministério das Cidades, por exemplo, saneamento, questões urbanas, mobilidade, e, enfim, a lista de cortes e de redução de recursos para as várias áreas é assustadora. Então, a gente fica muito preocupado no sentido de perceber que estamos diante de situações que são realidades diferentes e, sobretudo, diante de uma perspectiva que, objetivamente, teremos impactos terríveis e concretos na redução dos recursos para as áreas sociais. A maioria das universidades federais e dos institutos federais estão agora já quase sem recursos para terminar esse ano. Portanto,
Portanto, nós estamos falando de futuro, estamos falando de presente. Então, quer dizer, não vou me estender, mas, por exemplo, no orçamento, um dos principais programas de redução da fome, e a própria Nações Unidas diz que é um risco de o Brasil retornar ao mapa da fome, o Bolsa Família tem uma previsão de redução de 11% para o ano que vem. Então, quer dizer, apenas alguns dados ilustrativos para dizer que, se a gente for pensar as expectativas para a implementação das recomendações previstas e adotadas pelo Brasil no campo dos direitos econômicos, sociais e culturais, o que a gente interpreta é que dificilmente o país terá condições objetivas para isso. A retórica de que a reforma trabalhista aumentará os empregos é apenas uma retórica que a gente sabe que efetivamente não se realizará. O que acontece é exatamente uma redução das condições de proteção do trabalho, que já foi feita, e se somada àquela que está na agenda como prioridade para os próximos dias, os próximos meses, a reforma da Previdência, teremos também uma desproteção do trabalho. Portanto, além das questões da cobertura, da garantia daqueles que estão em situação mais vulnerável, o risco de um retrocesso na proteção do trabalho. Então, em síntese, respondendo à sua questão, claro, nós tomaremos as recomendações e faremos o monitoramento, mas com pouca esperança de que, se o social não for superior ao fiscal, ou seja, discordando da fala do presidente nas Nações Unidas, o social não é retórica, nunca, em nenhum lugar, e não se pode, e na nossa avaliação, nunca se pode pôr o social como contrabalanço do fiscal. Efetivamente é uma questão de prioridade, e o Brasil continua priorizando pagar metade do dinheiro com juros e encargos da dívida pública, alimentando a ciranda financeira. Isso é uma escolha, portanto os cortes não são iguais para todos e atingem objetivamente os mais pobres. Obrigado, Paulo. O quadro não está animador. Dando a sequência, eu vou ler alguns insumos trazidos por várias organizações parceiras nossas, também organizadoras do evento, sobre direitos reprodutivos. E nesse contexto, a gente achou positivo que o Brasil, por fim, rejeitasse, como rejeitou, a recomendação da Santa Sé, de proteger apenas a chamada família natural, composta por homem e mulher, então casais heterossexuais apenas. Contudo, na esteira dessa onda conservadora que agora assola o país, há uma lista enorme de projetos ameaçadores no Congresso. Entre eles, o mais emblemático o projeto de emenda constitucional 181, que está na iminência de ser votada. Além da PEC 29, que alega proteger a vida desde a concepção, mas que, de fato, ele vedará as possibilidades legais de aborto, que já são bastante restritas pelo Código Penal. Além disso, mesmo nos casos onde a interrupção da gravidez é legalizada, no quadro presente, a gente vê uma redução preocupante dos serviços públicos de saúde, que começou, de fato, desde o governo Lula, tá? Que trata-se de uma questão que vem em desacordo com as normas internas e internacionais assumidas pelo Brasil. A Islândia, a França, a Suíça, o Uruguai e a Estônia recomendaram que o Brasil tome medidas para garantir o reconhecimento pleno dos direitos efetivos das mulheres como direitos humanos fundamentais, reduzir a morbidade e a mortalidade materna e infantil através de promoção de cuidados de saúde materna e de qualidade, e de dar as medidas para a plena implementação das recomendações do CEDAW, que é o Comitê de Direitos Humanos contra todas as formas de discriminação contra a mulher. No entanto, o Brasil não implementou nenhuma dessas recomendações. Em 2001, em um caso litigioso, o Comitê CEDAW decidiu que o Brasil violou os direitos de Aline Silva Pimentel. Foi o primeiro caso contra o Brasil nessa instância contenciosa. Uma mulher negra de baixa renda que morreu em 2002 por não ter recebido assistência adequada para tratar de complicações na sua gravidez. Quando a Aline morreu, ela tinha apenas 28 anos e sua morte foi completamente evitável. As taxas brasileiras de mortalidade materna são desproporcionalmente elevadas para um país com seu status econômico. E as chances de morrer na gravidez e no parto são mais altas entre as mulheres indígenas, as de baixa renda, as rurais e negras, como foi o caso da Aline. 6 anos após a conclusão do caso CEDAW,
pela morte da Aline, o Estado não implementou integralmente as recomendações estabelecidas em 2011. E agora novos casos de mortes evitáveis, né, de mortes maternas, foram relatados no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. O mais recente, agora em agosto de 2007, é o de Andressa Amorim. É uma mulher jovem que morreu por hemorragia devido à demora em receber uma transfusão de sangue. Então, deixo o nosso registro. E agora, numa próxima avaliação temática, a gente tem Renata Nerder, da Anistia Internacional Brasil, que vai comentar sobre a questão da violência institucional. Renata, o Brasil também recebeu várias recomendações nesse sentido, mas o que a gente está vendo é um recrudescimento da militarização da polícia, dando uma sensação apenas de segurança ao cidadão, mas que tem efeitos brutais, sobretudo nas camadas jovens, negras e de periferia. E aí, Renata? Obrigada, Paulo. Bom, a gente vê que existe uma enorme lacuna entre o que o Brasil diz aqui no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e o Brasil real e o que está acontecendo de fato lá no país, né? Existe, na verdade, uma grande contradição entre os retrocessos que estão em curso em relação aos direitos humanos no país e o discurso que o Brasil adota aqui. O Brasil aceitou recomendações relativas à investigação dos homicídios pela polícia, aceitou recomendações relativas à redução de abusos, né, pela polícia e pelos agentes da segurança pública, mas o que a gente vê no terreno não só é um grave aumento do número de homicídios pela polícia em geral. Para vocês terem uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem dados estatísticos confiáveis, a gente passou de 480 pessoas mortas pela polícia em 2014 para 920 em 2016, um aumento absolutamente brutal. No Rio, a polícia em serviço é responsável por 1 em cada 5 homicídios. Em São Paulo, a polícia em serviço é responsável por 1 em cada 4 homicídios. E, no entanto, as medidas que estão sendo propostas, elas vão no sentido de um recrudescimento da ação da polícia e dos agentes de segurança pública, com uma maior militarização da polícia, com a intensificação da chamada guerra às drogas, né? O governo brasileiro ontem defendeu o chamado Plano Nacional de Segurança, que teria sido apresentado no início desse ano. Esse plano, ele nunca foi devidamente apresentado, né? Não sei se vocês se lembram quando o Alexandre de Moraes apresentou aquele PowerPoint. E, na verdade, tinham ali 3 pontos que eram também absolutamente contraditórios, né? Porque eles falam que tinham como objetivo reduzir homicídios, abordar a questão da situação do sistema prisional, mas intensificar a guerra às drogas. E as outras medidas de endurecimento penal, por exemplo, que estão em curso no país, e de maior militarização, que são as medidas chamadas linha dura, né? Medidas muito conservadoras, que foram as que são adotadas no Brasil desde sempre até hoje, que levaram a gente na situação que a gente está. Intensificar isso não vai reduzir homicídios e nem vai diminuir o superencarceramento do Brasil, né? O Brasil também aceitou recomendações para reduzir a prática de tortura e para melhorar as condições no sistema prisional, mas, novamente, todas as medidas que estão em curso no Legislativo, por exemplo, ou por parte do Executivo, vão no sentido de aumentar o superencarceramento, e o Brasil se vangloria, né, de ter estabelecido, o que é muito importante, mas de ter estabelecido o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e, no entanto, apesar do mecanismo fazer um excelente trabalho e produzir excelentes diagnósticos com recomendações, o que o Estado brasileiro faz com esses relatórios e essas recomendações é simplesmente engavetar isso e não implementar nenhuma dessas recomendações. Então, de novo, além dessa lacuna entre o que o Brasil fala internacionalmente e o que ele faz na prática, dentro do país a gente também vê uma enorme lacuna entre o que está no papel e o que é implementado na prática. Não adianta você ter um Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que faz diagnósticos, que faz recomendações, se o Estado brasileiro não implementa isso, mas vem aqui
aqui no Conselho de Direitos Humanos dizer, olha, temos um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura. Eu vou deixar a parte da redução da maioridade penal, que é muito grave, que também está em debate no Congresso Nacional hoje, para o Paulo falar, porque o meu tempo acabou. Obrigado, Renata. Em nome da Conex Direitos Humanos, a gente vem apresentar o próximo bloco temático, bastante curto, sobre os vários projetos de redução da maioridade penal. Na verdade, o Brasil aceitou a recomendação do Uruguai de rejeitar as propostas, tanto de emenda constitucional e os projetos de lei, que objetivam reduzir a maioridade penal. Só que no Congresso Nacional existem pelo menos 3 iniciativas, inclusive a PEC 33, de autoria do senador Aloysio Nunes, que ressuscita da Comissão de Constituição e Justiça esse ímpeto, né? Já recebeu um parecer favorável e um texto substitutivo do senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, que está prestes a ser votado provavelmente semana que vem. Então, olha a iminência dos retrocessos que a gente tem visto, contrário às recomendações que o Brasil aceitou aqui. Esse substitutivo, na verdade, ele prevê uma redução caso a caso a pedido do Ministério Público, mas que mesmo assim ele é contrário às obrigações que o Brasil contraiu ao ratificar a Convenção dos Direitos da Criança e o que já foi denunciado pelo Comitê dos Direitos da Criança durante a sua revisão. Foi recente, foi em 2015. Paralelo a isso, também a tramitação de um projeto de aumento de tempo de internação de adolescentes em conflito com a lei. Seria uma maneira mais ou menos de não tratar diretamente de redução, mas os efeitos práticos eles são drásticos, porque na verdade você tem um tempo de detenção indefinido, que é muito mais gravoso que o sistema penal adulto, que prevê uma pena de restrição de liberdade definida, que pode ser, inclusive, reduzida dependendo da execução da pena. Já há um texto do relator a favor do projeto e também a gente espera, num tempo bastante breve, a votação. Então, aqui a gente faz apelo ao Ministério das Relações Exteriores, ao Poder Legislativo, inclusive os parlamentares diretamente envolvidos, para que interrompam e que pensem seriamente em como vão ser os respectivos trâmites, sobre isso de incorrer em violação grave aos direitos da criança e de ademais normativa internacional. Então, vencida as etapas temáticas, vencida? É isso, né? Tudo bem. Então, agora a gente vai partir para a temática de defensores de direitos humanos com o movimento nacional. Obrigado, boa tarde, bom dia no Brasil. Meu nome é Antonioni Afonso, faço parte da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos e da Coordenação da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Queria agradecer a oportunidade de trazer em tela o tema dos defensores e tentar identificar de que país que a embaixadora estava falando ontem, né? Parece que não é do Brasil, frente à realidade dos defensores e de todos esses retrocessos nas nossas políticas sociais. Nos últimos anos, a política de defensores de direitos humanos no Brasil, que se gaba de ter, né, uma política, um programa nacional de proteção a defensores de direitos humanos, que não está universalizado, não está presente em todos os estados do país. Ele possui hoje uma equipe técnica federal que atende nos estados onde não existem programas estadualizados, que são apenas 4. As temáticas principais em que os defensores atuam e sofrem violações e assassinatos, inclusive este ano de 2017, nós registramos 62 assassinatos de defensores de direitos humanos e diversas ameaças. São os trabalhadores e trabalhadoras rurais, os indígenas e quilombolas, as comunidades tradicionais, principalmente de pescadores, as pessoas em situação de conflitos na área urbana,
e os conflitos ligados aos bens comuns, principalmente os ligados à mineração. O processo de conflito e institucionalidade dos programas de defensores, do programa de defensores no país, no ano de 2016, sofreu um revés quando, com a edição do decreto 8.724, ainda pela então presidente Dilma, foi retirada a participação da sociedade civil da coordenação nacional do programa de proteção. Um programa que é gerido, organizado e acompanhado, monitorado pela sociedade civil, no seu âmbito nacional, deixa de contar com a participação da sociedade civil. Esse é um dos principais revés. A precariedade do instrumento legal, tanto a legislação federal quanto os decretos que a regulamenta, e recentemente esse último decreto que eu citei, e também nos estados que estadualizaram o programa, precisam passar por uma reforma que garanta mais participação, recursos orçamentários vinculados fundo a fundo, principalmente. É uma discussão que a gente faz da instrumentalização e operacionalização do programa de proteção. O sistema de conveniamento, ele prejudica a descontinuidade da política pública do programa de defensores, gerando uma série de dificuldades com a sociedade civil que o executa, sendo o Estado o seu principal violador de direitos, e especificamente ligado à RPU, o Brasil acatou 12 recomendações referentes a programas e a defensores de direitos humanos. Da Bélgica, do Iraque, da Palestina, da Noruega, dos Países Baixos, da Polônia, da Eslováquia, da Austrália, da República Tcheca, da França, da Irlanda e da Mongólia. Nenhuma das recomendações que o Brasil acatou nesse último período serão cumpridas se nós continuarmos, o governo continuar com a retirada de direitos a partir da lógica do orçamento que foi cortado com a edição da PEC 95. Infelizmente, dentre todos os retrocessos, esse dos defensores é um dos que mais nos afeta. Obrigado. Antes de passar para a próxima parte, a gente quer registrar a presença das acadêmicas e acadêmicos do Graduate Institute, estão aqui em pessoa, e por vídeo os alunos da Clínica de Direitos Humanos da Univille. Os alunos de lá estão estudando indicadores para o monitoramento da recomendação da revisão periódica universal. Então, a vocês, muito obrigado. A gente conta muito com vocês. A terceira parte, então, desse evento ficou reservada para uma discussão de implementações, com duas perspectivas. Uma da sociedade civil e outra do mais novo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, para falar da perspectiva de sociedade civil, temos aqui Enéas da Rosa, que é também da articulação da implementação de recomendações. Enéas, 5 minutos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Companheiros e companheiras da mesa, presentes aqui, interessados na agenda do processo RPU no Brasil. Como já bem dito, terminada essa etapa do acolhimento das recomendações pelo Estado brasileiro, inicia-se, quiçá, o maior desafio que temos, que é o desafio de implementar estas recomendações, e o desafio da implementação das recomendações aponta para a necessidade do segmento e do monitoramento também dessas recomendações em nível de Brasil. Objetivamente, há uma dificuldade em fazer um processo de monitoramento eficiente, eficaz, e que leve a esmo o processo de implementação das recomendações, nos processos anteriores, já dos ciclos anteriores do RPU, e também referente a outros mecanismos internacionais. Isso é uma realidade com a qual convivemos. Então, é uma situação que teremos que enfrentar nesse próximo período. Importante dizer que há uns 5 ou 6 anos atrás,
houve um processo de construção de indicadores de monitoramento, né, no Brasil, o início de um processo de construção de indicadores de monitoramento no tema de direitos humanos. Essa iniciativa foi uma iniciativa que não avançou, infelizmente, uma iniciativa puxada pela sociedade civil em diálogo com alguns órgãos de governo, em especial a Secretaria de Direitos Humanos naquela oportunidade, IPEA e outros órgãos, né? A partir dessa discussão e também, inclusive, do processo de construção todo que orientou o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, em 2010, adotado, se avançou na construção de um instrumento, de uma ferramenta que pudesse levar a cabo um processo de monitoramento do próprio PNDH3 e também pudesse incorporar recomendações dos diferentes mecanismos internacionais. O que ocorre é que esse instrumento, ele existe hoje, um observatório de direitos humanos, para o segmento destas duas perspectivas. Contudo, este instrumento não tem sido exitoso no processo de segmento. É um instrumento que existe, você pode inclusive acessá-lo, contudo ele está desatualizado, né? E é um instrumento de pouco uso, inclusive por parte da sociedade civil, né? Logo, eu diria que está aqui um desafio para o Estado brasileiro, né, que além de implementar as recomendações, obviamente, deve também proporcionar a construção e a criação de instrumentos para a efetiva participação da sociedade civil neste processo de segmento. Então, este é um desafio que a sociedade civil também levanta, né, para que o Estado possa criar tais mecanismos com efetiva participação da sociedade civil nesse processo de segmento de implementação das recomendações. Avaliamos e pensamos que um outro elemento importante desse processo de segmento é que o Estado brasileiro, de fato, apresente neste terceiro ciclo o relatório de meio período, o que não ocorreu nos dois ciclos anteriores. Então, isso como um desafio também levantado pela sociedade civil para o Estado brasileiro. De parte da sociedade civil brasileira, há um processo de diálogo entre um amplo grupo de organizações que estão envolvidas neste terceiro ciclo do processo RPU, muitas delas estão aqui, outras no Brasil, né? E o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, juntamente com estas organizações que o compõem e outros parceiros que participaram desse processo como um todo, desencadearão um processo de seguimento das recomendações, agora na sequência, a partir da construção de uma metodologia para o segmento, né? E aí já adianto que já há uma agenda confirmada, né, com vários parceiros aqui, inclusive, convidados e estarão participando, para os dias 16 a 18 de outubro, que será em Brasília, né, que vem sendo puxada pelo IDDH e pelo Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, no sentido de levar a cabo o processo de construção de uma metodologia de segmento de implementação das recomendações nesse próximo período. Então, enquanto sociedade civil, a gente entende que é necessário e fundamental que façamos um esforço conjunto, né, para fazer processos de monitoramento também convergentes e dialogados entre nós e, obviamente, também as diferentes frentes de luta na perspectiva dos direitos humanos também farão esse processo de monitoramento a partir das suas articulações, das suas bases, né, uma etapa importantíssima e fundamental nesse período que se segue. Muito obrigado. Obrigado, Enéas. Agora, a vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Fabiana Celia. Bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite e a oportunidade de participar desse importante debate da implementação das obrigações internacionais assumidas. E é fato que, depois desse rico debate, diante de tantas violações de direitos humanos que nós temos vivenciado no nosso país, com falta de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas tradicionais, comunidades quilombolas, acirrando cada vez mais a violência no campo, o crescimento da violência institucional perpetrada pelo Estado, com criminalização de lideranças de movimentos sociais, de defensoras e defensores de direitos humanos, e a repressão violenta da polícia nas manifestações por todo o país, além das sucessivas medidas de retrocessos e retiradas de direitos sociais que têm sido aprovadas no Congresso Nacional,
É preciso, nesse momento, reconhecer que os compromissos assumidos pelo Brasil, pelo Estado brasileiro, perante a comunidade internacional, estão cada vez mais distantes da sua implementação na prática. Esse desmonte de políticas públicas no Brasil coincide, hoje, com um crescente discurso de ódio que incita discriminação, a violência contra minorias, violência contra as mulheres, grupos sociais específicos que estão resistindo na luta contra a opressão e as camadas mais pobres da população. O governo brasileiro, em diversas esferas de poder, diversas frentes de poder do Estado brasileiro, precisa restabelecer esse diálogo democrático com a sociedade, diálogo esse que ficou tão prejudicado com a estabilidade política pela qual estamos passando no nosso país. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é uma instituição independente de Estado, é um espaço com ampla participação da sociedade, através de representação direta e democraticamente eleita de diversas representações da sociedade civil, de instituições públicas independentes comprometidas com a promoção de direitos humanos, como a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, e conta também com a representação plural do Poder Legislativo, assim como de órgãos diretamente responsáveis órgãos públicos diretamente responsáveis pela operacionalização das políticas públicas de efetivação de direitos humanos. O Conselho, assim, já tem atuado em diversas frentes, denunciando violações de direitos humanos no Brasil, promovendo missões, resoluções e recomendações das autoridades públicas. E, nesse sentido, passará a encaminhar esses trabalhos a organismos e representações internacionais também. É assim que o Conselho Nacional de Direitos Humanos assume o compromisso, juntamente com outros conselhos e instituições de direitos humanos do Brasil, de monitoramento e seguimento das implementações das recomendações internacionais, defendendo que sejam reforçados todos os espaços legítimos e democráticos de participação e controle social que, a rigor, acumulam longa trajetória de luta pela conquista dos direitos humanos no nosso país. Muito obrigada. Obrigado. A gente tem algumas manifestações no pedido da passagem de um vídeo aqui, mas antes eu queria abrir a palavra ao público. A gente também tem a presença da representação da Missão Permanente do Brasil em Genebra, se quiserem também participar dessa. Então a gente está, devido ao adiantado da hora, a gente vai pegar um bloco de perguntas super rápidas. Eu espero que, sugiro que seja no máximo de 1 minuto e que possa levantar a mão e se identificar. Ô Paulo, se me permite só uma correção, que quando eu falei sobre as recomendações do Brasil, troquei os 2 últimos números. O Brasil recebeu 246 recomendações e não 264, como eu havia dito. Só para registrar, foram 246 dos 4 tomadas notas, 242 é o compromisso que a gente tem agora que cobrar do governo brasileiro nos próximos anos. Registro feito. Então, a plenária está aberta. Sim, pois não? Tudo bem? Meu nome é André, sou ex-aluno do Private Institute, acabei de me informar. A minha questão seria com relação ao clima no Brasil. Eu sinto que existe um clima anti-direitos humanos, muitas pessoas falando que direitos humanos ou que direitos humanos são para bandidos ou para quem não é cidadão de bem, não existe direitos humanos. Existe, na minha visão, uma tendência a ver direitos humanos como uma coisa somente de esquerda ou uma coisa de comunistas, de socialistas. Existe uma pecha muito grande. Qual é o desafio das ONGs
o desafio dos defensores de direitos humanos nessa perspectiva? Obrigado, André. Alguém mais? Por favor. Sou Érica Yamada, estou aqui representando a plataforma DESCA, que é um conjunto de organizações de direitos humanos no país. Queria só reforçar, né, que já foi bastante dito na mesa, de que não vai valer o esforço só da sociedade civil se não tiver uma ação efetiva do governo na implementação e no diálogo para a implementação das recomendações que foram acolhidas. Então, às vezes a gente celebra o fato, né, das recomendações terem sido acolhidas, mas vai ser muito ruim se nesse processo de implementação também ficar nas costas da sociedade civil, ficar abrindo os espaços de diálogo e participação e construindo propostas de um monitoramento. A gente entende que a própria orientação das Nações Unidas, do Conselho de Direitos Humanos, e aí o Brasil sendo parte deste conselho, né, é para que os governos, os estados apresentem, construam conjuntamente, mas apresentem sim as fórmulas para o monitoramento e os compromissos domésticos para isso, né? Então, só que ressaltar. Obrigado. Alguém mais? Sim, pois não? If you don't mind, just identify yourself. Yeah, I'm Yuri. I'm from Bulgaria and I'm a student here in Geneva. Never can hear me. I just had a small clarification from the representative of indigenous population. You were talking about demarcation of territories, right? The question I have is, how does this happen in Brazil? Because I think many people are aware of the way this happens in the United States, where the indigenous population is put into a type of reservations, where they're able to execute their own laws, you know, levy their own taxes, and so on. So what is the process for this in Brazil? Is it similar or is it different? What are their rights? Elaborate on that, please. Vamos ver se de repente sai mais alguma pergunta. Bom, então a gente passa um bloco, né? A gente volta à mesa bastante, mas vou pedir para... Então tá, alguém quiser responder? Boa tarde agora. Então, no Brasil existe um processo bem amplo para a demarcação de terras indígenas. O governo coloca a FUNAI, que faz parte do Ministério da Justiça, para fazer esse papel de levantamentos antropológicos, e quando está pronto é publicado no Diário Oficial, aí é contestado e pelas outras pessoas que ficam envolvidas com a questão. Então, esse é o processo a 7 passos, um processo que sofre até demarcação definitiva, até desintrusão, que é para ser entregue à posse realmente dos povos indígenas. Isso acarreta praticamente anos e anos. Esse processo leva e é barrado, e quando chega no Supremo, que é o último caso para ser julgado e o presidente assinar, e isso é barrado, né? Então a gente próprio, como vamos dizer, um exemplo da terra indígena Nhanderu Marangatu, que já foi até a última instância e que foi judicializado e está parado hoje há mais de 20 anos na espera para que os índios possam realmente receber as suas terras. Então, o processo anda até um ponto e chega e para e fica contestado, judicializado e fica parado. O processo começa, mas depois não anda para frente. Então a gente, principalmente do Nhanderu Marangatu, a gente está à espera mais de 20 anos
esperando para que nós possamos ter a posse das nossas terras para ter acesso a essas políticas públicas que eu citei. Né? Sem essa posse, o governo também não pode investir numa comunidade indígena, se não houver a demarcação dessas terras indígenas. Thank you. Obrigado. Antes da gente fechar o evento, devido ao adiantado da hora, a gente recebeu um vídeo da comunidade Guarani em Adeva, em Upi, do Mato Grosso do Sul. Essa semana eles fazem uma retomada de parte do seu território tradicional. Trata-se de um território na fronteira com o Paraguai e a comunidade relata ameaças e falta de segurança. Fomos informados que a Polícia Federal irá até o local, mas fica o exemplo da gravidade do caso Guarani Kaiowá, que há décadas sofre com perseguições e assassinatos devido à luta pelos seus territórios tradicionais. Vídeo de 2 minutos. Aurelio Oliveira, apoio Polícia Federal pelo Uruguai. Menos que o cara quando me rina não entende nem o que gente quer, porque quando vengo com período, com fronteira, tem que ir para Guarani armado com a gente mais bem, eu dei a palma sobre o que tem o Polícia Federal. O cara quando me que tem uma renda que eu é favor, uma renda mais bem, não entende nem o que. Porque quando eu vejo uma partida, gente, eu com a IPP com a que tu morre, que está de pelo pitoleiro, já tu página para um bote para ter mais um volta também que já espera. Então, eu pensei que eu vejo uma renda mais urgentemente que o cara que tomando a Polícia Federal, não entende nem mais o que. Porque a causa são lindo de educar, general de educar, que o pessoal que não ia entender, digo, aí, quando eu tenho, não ia entender isso aqui. O cara que tu não ia votar. Por ser que o cara que tu não ia votar, não, ou Polícia Federal, ou só poder mesmo fazer, porque eu embaixo na foto de que tem petróleo com a mão em vez de pessoal, eu digo, força, é mais a minha, o cara que tu não pega. Até aí, o lindo, o Nivaldo, a mandou uma pessoa aí, como pitoleiro pobre de assassinato com a pessoa aí a pena onde por onde eu ia pitoleiro com a diretora comunidade de apoio que eu acho que bem entender a minha irmã de o professor lindo o Nivaldo onde acontece a guerra onde acontece de hoje olha eu pego ele com o apoio do Poder Federal autoridade da Fundai para mandar urgentemente Polícia Federal para cá para ajudar a comunidade indígena que estão acha o Guarecó Quest, porque olhando o Guarecó vai ter o dinheiro de agora. Devido ao adiantado da hora, a gente pede 30 segundos de cada um, muito rápido, ou se não houver nenhum comentário, em solidariedade ao próximo evento que vem, a gente agradece aos que vieram aqui em Genebra, agradece a quem está nos assistindo, né, seja no Brasil, seja em outra parte, né, com a mensagem de que a RPU não se termina em Genebra, não é um evento, né, que a gente só vai se lembrar em 2022. Não, a parte essencial é a implementação efetiva. Então, com isso eu agradeço e está encerrado. Obrigado. Respondeu a pergunta do